Muito bem, minha gente amiga, você está vendo agora comigo, esta é Sandra. Tá lembrado da Sandra, não é, Percival? É, que estava chegando em casa e tinha um assassino à espera. Deu um tiro na cabeça e a matou na hora. Pois é, eu não sei porque a polícia até agora... Cadê o circuito de segurança, Mari? Não foi revelado até agora, não? Hein, delegado? Divulga logo isso ou o senhor vai tomar mais tempo para esclarecer. Né? Porque a Sandra já morreu faz dias e o senhor até agora não esclareceu quem matou. A família está querendo uma resposta e está com medo, assim como todos os colegas de trabalho me cobram diariamente, os colegas de trabalho da Sandra cobram uma posição do senhor. Já tem corpo. Se com o corpo, se com o local do crime, se com testemunha, a polícia de São Paulo ainda não esclareceu, vai esclarecer o quê nesse mundo? O fato é o seguinte, né? Ninguém se conforma, mas calma, porque a polícia precisa fazer reconstituição, né? Que é uma simulação. Como que é reconstituição? Simulada? É uma simulação porque não é ninguém confessando o crime para fazer uma reconstituição. Então simula-se aquilo que a investigação conseguiu apurar. É, porque as pessoas estão nos perguntando, né, Percival? Enche a tela, por favor. Me põe o horário, Carol, por favor. Olha só, gente, amiga. Como é que bate? Ela é assassinada no quintal da casa, com tiros, e o ex-marido diz que não ouviu nada, o filho de 9 anos diz que não ouviu nada e o corpo foi encontrado por outra pessoa da família no dia seguinte. Gente, isso é possível porque era um sobrado. É difícil? É. Impossível? Não é. Mas, Obate, esse homem, o marido, poderia estar numa disputa pela indenização de R$500 mil. Só que será que o pai do filho dela faria isso? Ah, ele tem um histórico de violência. Foi 2006. Tem algo mais nessa história, Bate. Bate, não desiste do caso da Sandra, porque há muita coisa cheirando ruim nesse caso. E se você pensava como a gente, você está coberto de razão. Vem pra mim, por favor. O marido, né, o ex-marido tem que ser investigado? Evidente que sim, né? Investigar é premissa básica da polícia, tem que investigar. Tem indício de que aquela pessoa participou de um crime, é outra história, né? Tem que ter indício para pedir uma prisão. Mas essa testemunha que procurou o Cidade Alerta, que se encorajou graças, né, não só o caráter, pode encher a tela, Edu, por favor, não só o caráter dessa pessoa de nos procurar, né, tem que ter caráter e coragem. Só que o que essa pessoa vai falar no programa de hoje sobre a vida da Sandra, para mim, dá um novo rumo a essa investigação. Se você de casa apostava que o marido teria que ser o principal suspeito, depois do que essa testemunha bomba contar neste programa, você vai mudar de ideia. Se você achava que era impossível o marido e o filho ali não terem ouvido os tiros, você vai mudar de ideia. Se você acha impossível o marido não ter participado desse crime, você vai mudar de ideia. Essa testemunha bomba que aceitou falar com exclusividade para o Cidade Alerta pode sim dar um novo rumo à investigação do assassinato de Sandra. Uma testemunha bomba no caso Sandra. Que ameaças são essas que a vendedora de 41 anos que foi morta na porta de casa vinha sofrendo, que pode justificar sim o assassinato dela? Acompanhe comigo a reportagem. O assassinato de Sandra Aparecida Leite, de 41 anos, ganha um novo capítulo ainda mais intrigante. Essa amiga da vendedora de telecomunicações, que não quer mostrar o rosto, afirma que Sandra vinha sendo ameaçada por um homem, que já foi inquilino dela. Tanto que ela tem uma medida protetiva, né, contra ele. E ele ameaçou a Sandra acho que expulsou ele de lá, que ele trazia muitos problemas, né? Que eles tinham várias casas de aluguel ali. Sandra já teria inclusive denunciado o suposto desafeto. Mesmo assim, mantinha uma rotina comum de sair e chegar em casa todos os dias, nos mesmos horários. O homem que surge na história é ex-marido da mulher que mora na casa da frente, logo depois aqui desse portão grande. Essa mulher é prima do ex-marido da Sandra. Aliás, esse homem já foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. A prima do ex-marido da Sandra já teria dito em depoimento à Polícia Civil que também não ouviu o barulho do tiro que matou a vendedora, mesmo ela morando tão perto do portão. No caso do homem, que surgiu agora na história,
era um velho conhecido da Sandra, porque os dois já haviam se desentendido. Justamente por conta do envolvimento dele com o tráfico de drogas, a Sandra já tinha expulsado ele aqui do imóvel. Depois disso, esse homem constantemente vinha fazendo ameaças contra a vendedora, ameaças de morte. Ele já havia passado várias vezes aqui na rua e feito gestos para o lado da vendedora como se estivesse armado. Já havia inclusive sido denunciado pela vendedora e não podia se aproximar da ex-mulher, que tinha uma medida protetiva contra ele. No dia do assassinato, no sábado à tarde, ele inclusive foi visto aqui pela região diversas vezes. Só que a Sandra estava trabalhando e depois saiu com as amigas. Amigas que inclusive acreditam que esse homem tenha entrado por esse portão usando as próprias chaves, já que ele havia morado aqui. Depois que ele entrou, durante a noite, ele teria ficado escondido, esperando o momento certo para agir contra a vendedora. Tentamos falar com a prima do ex-marido de Sandra. Ela também já teria sido vítima do homem que foi visto rondando a região. O ex-companheiro não poderia se aproximar da mulher, mas ele vinha descumprindo a medida protetiva. Vamos aproveitar e vamos tentar falar com a prima do ex-marido da Sandra, porque ela mora na casa da frente. Vamos tocar a campainha para ver se alguém atende a gente, porque a informação que nós recebemos é que depois do assassinato, depois que a prima do ex-marido dela prestou depoimento, ela teria saído do imóvel. A casa estaria vazia. De qualquer forma, vamos tentar. De repente, ela voltou para casa, ver se a gente consegue falar com alguém. Pelo visto, a casa realmente está vazia, o portão está trancado. Algumas pessoas da família disseram que, mesmo se o assassino não tivesse as chaves para poder entrar e ficar esperando a Sandra do outro lado, corre o risco dele ter encontrado o portão aberto, porque às vezes a Sandra saía e deixava o portão destrancado. É uma hipótese também do assassino ter chegado aqui durante a madrugada e, mesmo sem as chaves, ter entrado para poder ficar esperando a vendedora. Para os investigadores que acompanham o caso, são todas situações que a polícia apura e não descarta. A polícia continua ouvindo testemunhas que conheciam a Sandra, principalmente os amigos mais próximos e os parentes. Nessa quarta-feira, outras pessoas devem ser ouvidas na delegacia que participa da investigação. O delegado quer entender principalmente como duas mulheres ficaram por mais de meia hora na porta de casa conversando e o assassino, por exemplo, percebendo que duas mulheres estavam sozinhas, não agiu antes. Por que esse homem ficou esperando a Sandra abrir o portão para que ela fosse então atingida com um tiro na cabeça? Só depois que os policiais tiverem certeza, principalmente do envolvido ou dos supostos envolvidos nesse brutal assassinato, é que deve pedir, por exemplo, a prisão dos envolvidos. Sandra foi morta durante a madrugada. Um clarão que aparece nas imagens no momento do ataque está sendo analisado pelos peritos da Polícia Civil e pode comprovar o momento do tiro. A amiga da vendedora achou estranho ninguém ter ouvido o disparo. O ex-marido de Sandra dormia no segundo andar da casa, nos fundos, e também disse à polícia que não percebeu nada. Eu acredito que o ex-marido dela, ele não iria fazer isso com ela. E realmente a casa onde ela morava, lá em cima, é bem distante da entrada, entendeu? Eu não acredito que ele faria isso por conta do menino, porque eles amavam muito essa criança. E pelo menino ele não ia, entendeu? Sandra já havia recebido parte de uma indenização de uma ação trabalhista que ela moveu contra uma agência bancária. Acredito que ela deve ter pegado uns 10 mil, 5 mil. O resto do dinheiro, Sandra iria receber nos próximos dias. E, segundo a amiga, já havia virado motivo de briga entre o casal. Existe uma ação
Apagamos, eu acabei apagando aqui a intimação, mas parece que é dia 18 de setembro, não é 18 agora. E essa audiência era para quem? Ele colocou ela na justiça porque ele queria metade do dinheiro. Da indenização que ele ia receber. Indenização. Tanto que, na época que ela trabalhou no banco, ela não estava casada com ele. Ela namorava com ele, entendeu? Ela morava com a mãe. A amiga conta ainda que Sandra não queria dividir o valor da indenização porque o processo era anterior ao relacionamento e ela acreditava que o ex-marido não tinha direito. A briga deles era isso, ela estava muito nervosa nessas últimas 2 semanas. Nós vamos tentar falar agora com o advogado da Sandra, que estava defendendo ela na ação contra a agência bancária, para ver se ele consegue explicar para a gente quem seria o beneficiário direto caso a Sandra morresse. Vamos tentar falar com ele? Tá chamando, vamos ver se ele atende a gente. Grave seu recado. Você só será tarifado após o sinal. Bom, ligação caiu na caixa postal. A gente, por enquanto, não conseguiu falar ainda com o advogado da Sandra, o Daniel. A gente vai tentar outras vezes depois para ver se ele consegue explicar para a gente quem seria o beneficiário direto dela caso ela morresse. Aqui na rua onde a Sandra morava com o filho, continua imperando a lei do silêncio 6 dias depois do assassinato. As pessoas aqui continuam com medo de falar no homicídio porque o assassino continua solto. Mesmo assim, a gente conseguiu falar com alguns amigos do ex-marido dela hoje que vieram em defesa desse homem. Disseram que ele jamais teria coragem de se envolver num assassinato contra a ex-mulher, contra a mãe do filho dele. Principalmente, eles não acreditam porque esse homem estava dormindo na parte de cima com o filho, enquanto a ex-mulher estava na rua se divertindo com alguns amigos. Esses amigos do ex-marido da Sandra disseram também que a ação movida contra ela realmente existe. Eles confirmaram a ação judicial, mas é porque ele queria a divisão da indenização que ela tem para receber da agência bancária, porque ela também estaria exigindo na justiça que ele dividisse com ela os bens que ele tem. Segundo algumas amigas da Sandra, o ex-marido dela tem pelo menos 5 casas de aluguel. Como ela queria a divisão desses bens, ele também queria que ela dividisse com ele a indenização que ela tinha para receber contra a agência bancária. Por isso, havia essa discussão entre o casal nos últimos dias. Recentemente, os dois tiveram uma briga e a vendedora teve a casa invadida. Ela falou pra gente que ele invadiu, que eles brigaram, ele invadiu a casa e ela teve de chamar a polícia. E ele chegou a ameaçar quando entrou? É assim, eu não entrei em detalhes, porque sempre eles brigaram, entendeu? Então a gente achava que era mais uma briguinha. Mas eu não acredito que ele teria coragem de fazer alguma coisa com ela. A família do ex-marido de Sandra mora na mesma rua onde ela foi morta. Nós tentamos falar com ele. Nós vamos tentar falar agora então com o ex-marido da Sandra. A mãe dele mora nessa casa, na mesma rua onde a Sandra morava. A casa fica a 8 casas do imóvel onde a Sandra estava vivendo com o filho lá na frente. Então é muito próximo onde a Sandra estava vivendo. Vamos bater aqui no portão, não tem campainha, casa de número 49, para ver se alguém atende a gente, para ver se a gente consegue falar com o ex-marido da Sandra, para ver se ele consegue explicar para a gente essa questão dele não ter escutado o barulho do tiro, se ele estava dormindo, se estava acordado. Vamos ver se ele atende a gente, se tem alguém em casa. A gente tem tentado falar com ele e nós não temos conseguido. A gente percebe que tem um carro na garagem, mas aparentemente a casa está fechada, aparentemente não tem ninguém aqui dentro do imóvel. Pelo visto, não tem ninguém. A gente vai continuar tentando falar com o ex-marido da Sandra, então, até para que ele possa falar sobre a ação que ele estava movendo contra a ex-mulher, pedindo divisão
do valor da indenização que ela ia receber contra a agência bancária e também sobre ele estar em casa na hora do assassinato e não ter escutado o barulho do tiro. Pelo visto não tem mesmo ninguém em casa, tudo fechado. Como nós não conseguimos falar com o ex-marido da Sandra em casa, nós fomos até a casa dele, vamos tentar falar com ele por telefone celular. Vamos ver se ele atende a gente para poder falar sobre o assassinato da ex-mulher, já que ele estava na casa na hora do tiro. Vamos ligar para ele? Chamando, vamos ver. Eu conversei com alguns amigos lá na rua onde o Ramírez mora, mesma rua onde a Sandra morava. E... atendeu a ligação e imediatamente desligou a ligação. Vamos ligar de novo, vamos ver se ele atende, vamos assistir. Da primeira vez, aparentemente ele atendeu e desligou. Continua chamando. Pode deixar seu recado, você só será Dessa tarifado vez, após o sinal. Caiu direto na caixa postal. Dessa vez ele não quis atender. Aparentemente ele desligou o telefone. Bom, eu vou tentar falar agora com um outro advogado que estaria atendendo a Sandra neste processo contra a agência bancária. É o Soares, o nome dele. Vamos ligar para ele para ver se ele atende a gente, até para poder ver se ele explica para a gente essa questão da indenização. Com a morte da Sandra, quem é o beneficiado? Quem ficaria com esse dinheiro? Vamos ver se ele atende a gente, está chamando. Alô? Grave seu recado. Você só será tarifado após o sinal. Telefone do advogado, de nome Soares, também caiu na caixa postal. A gente também não foi atendido pelo advogado então da Sandra, pelo outro advogado. A informação é que são dois advogados, um estaria fora do Brasil, que é o Daniel, e o Soares, que o telefone dele caiu na caixa postal. A gente vai continuar tentando assim que a gente conseguir, até para a gente tentar esclarecer quem é o beneficiado, ou quem são os beneficiados dessa indenização que a Sandra iria receber da ação que ela moveu contra essa agência bancária. A polícia ainda não quer se pronunciar sobre as investigações e a família prefere esperar o desfecho do caso. Uma grande mulher, uma grande amiga, batalhou a vida inteira, trabalhava de domingo a domingo. O sonho dela era ter uma família e criar esse filho. Mas, infelizmente, a maldade, né? Espera que a polícia se posicione imediatamente, né? Não dá para esses amigos sofrerem mais, essa família ficar sem explicação.